23 de maio. Café com Deus Pai. Como está seu interior? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vivemos em uma sociedade que tem estado imersa na superficialidade, e isso se dá pelos estímulos que recebemos e pelo padrão que nos é imposto pelo mundo. Acabamos fazendo de tudo, conscientemente ou não, para nos sentirmos aceitos e incluídos. Parecer bem nas redes sociais, esconder a todo custo nossos erros e fraquezas atrás de sorrisos vazios, enquanto muitas vezes, atrás das cortinas, nossa vida está em ruínas. Contudo, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê o que nós, muitas vezes, não enxergamos. No texto que lemos, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um de seus filhos, que seria o novo rei de Israel. Entretanto, ao ver Eliabe, irmão de Davi, o profeta julgou que este era o escolhido de Deus, pelo seu porte físico e aparência. Entretanto, Deus prontamente alertou Samuel de que para ele o exterior não tem valor algum, mas sim aquilo que está dentro do coração. Isso me ensina muito, pois o fato é que não conseguimos manter falsas aparências por muito tempo. Prontamente, o que está em nosso interior acaba sendo aflorado, revelando quem realmente somos. A partir de hoje, não gaste seu tempo em apenas parecer bem exteriormente, mas dedique-se para estar bem com Deus. Ao obedecermos a sua palavra e vivermos de acordo com os seus princípios, o que está em nosso interior acaba sendo revelado. Não busque as câmeras ou os holofotes deste mundo, pois ainda que o homem não veja, os céus estão fotografando você. E quando você menos esperar, Deus virá ao seu encontro e o recompensará por tudo aquilo que você tem feito enquanto somente Ele está vendo. A frase de hoje é no secreto com Deus que somos gerados em verdade. Hoje é o dia 143 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 55 e a palavra-chave é secreto. Entrando nesse texto falando a respeito de ter um secreto com Deus, aqui em Mateus, no capítulo 6, indo no versículo 6, nós lemos: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais longo de Jesus. Ele começa no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vai nos capítulos 5, 6 e 7. Aqui, nós acabamos de ler uma parte que é Mateus capítulo 6, no versículo 6, quando Jesus fala: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, em outras palavras, entra no teu quarto, ou seja, fique em secreto comigo, com Deus,
e feche a tua porta, ou seja, é realmente para não mostrar que está falando com ele, é realmente para ter intimidade com ele, é realmente para falar apenas com ele. E você ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Ele sabe o que vai dentro de você, o que está no seu pensamento, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E Jesus fala isso depois de começar a falar a respeito de atitudes de pessoas que queriam a aprovação de outras, que queriam se mostrar como pessoas boas. Vamos ver o que Jesus estava falando antes dele dizer isso. E para isso nós vamos aqui no versículo 1, do mesmo capítulo 6 de Mateus. Veja que no versículo 1, Jesus começa falando assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, ou seja, recompensa, junto de vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está falando: se vocês ficarem fazendo as coisas porque estão buscando a aprovação das pessoas da sua comunidade, da sua casa, da sua igreja, da sua rua, dos seus vizinhos, você não vai ter galardão diante de Deus. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está dizendo: se você faz alguma boa ação e conta para todo mundo e faz isso de maneira pública, então você já recebeu a sua recompensa. As pessoas estão dando tapinhas nas suas costas e dizendo: parabéns, que bom que você é bonzinho, que bom que você é boazinha. Versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Versículo 4: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Você faz boas ações, honrando a Deus, dizendo para Deus: Deus, eu vou ajudar aquela pessoa. E Deus viu que você fez aquilo no secreto. E Ele vai abrir negócios, abrir portas para que você seja abençoado, para que você tenha mais, para que você possa ajudar mais. Porque quanto mais você faz com aquilo que Ele põe nas tuas mãos, mais Ele vai dar a você. E aí o versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Eles já receberam o aplauso, o parabéns das pessoas, dizendo que bom que você ora. E vem esse versículo 6, quando Jesus fala: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E no versículo 7, Jesus explica como nós devemos orar quando estamos no secreto com Ele. No versículo 7 ele fala: e orando, não useis de vãs repetições, ou seja, repetições que são inúteis, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, muitas pessoas fazem orações repetidas, elas repetem, e elas julgam que o fato de repetirem muitas vezes as mesmas orações, como se aquelas orações fossem mantras, como se elas fossem frases mágicas que vão trazer alguma bênção,
para elas e elas não entendem que a oração ela é uma conversa sincera com Deus, onde você rasga, literalmente rasga o coração. Quando você está diante de Deus Pai, você pode falar com Ele como quem fala verdadeiramente com o Pai. Você pode se colocar como uma criança que realmente conta tudo para Ele e Ele está ouvindo tudo aquilo que você fala para Ele e Ele sempre tem a sua resposta na hora certa e Ele sempre ouve aquilo que falamos com Ele. Portanto, fale mais com Deus em secreto. Conte para Ele aquilo que incomoda você, as dificuldades que você tem passado. Sabe aquelas dificuldades que você enfrenta no dia a dia e que muitas vezes você já conversou com alguma pessoa da sua confiança e a pessoa não teve resposta? Fale com Deus. Diga a Deus, eu estou passando por isso e por isso. Com esse filho, com aquela filha, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu colaborador, com o meu sócio. Eu estou enfrentando esse medo porque eu não sei se eu vou conseguir avançar e fazer isso e aquilo, porque eu não consigo me ver como alguém que consegue passar por esse desafio. E Deus dará a você a palavra certa. Ele dará a você uma solução, ele dará a você uma resposta. Uma vez eu precisava de uma resposta de Deus. E eu não sabia onde encontrar essa resposta. E eu perguntei a Deus em oração como resolver aquela situação. Estava dirigindo, o sinal fechou, parei o carro, o vidro estava aberto, era um dia de sol, um carrinheiro estava passando, vindo pela rua, e ele estava falando um monte de palavras desconexas, parecia que estava bem embriagado. Mas quando ele passou ao lado da minha janela, que estava aberta, ele virou o rosto para mim e disse: isso, isso e isso. E o que ele me disse era a resposta que eu havia pedido em oração a Deus. Ele terminou de dar a resposta, virou a cara e começou a falar a mesma coisa que estava falando. Um monte de palavras desconexas e continuou com o carrinho dele avante. E eu olhei para aquilo e só disse: obrigado, Deus, porque o Senhor me respondeu. Deus pode dar respostas para nós em situações inesperadas. Ele pode usar qualquer pessoa de maneira repentina. Você pode estar dando uma caminhada num parque e de repente alguém pode passar ao seu lado e dizer: faça isso. E de repente é a resposta que você está pedindo para Deus. Então, fale com Deus no secreto. Se você conta muito as coisas que você enfrenta para todo mundo, fica mais difícil de você saber de onde vem a resposta que é de Deus. Mas se você contou somente a Ele no secreto, você vai saber bem claramente quando Ele falar com você. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem e pela sua bondade, porque o Senhor é bom e sempre está pronto para ouvir as nossas orações, as nossas queixas, as nossas reclamações, muitas vezes as nossas murmurações, com paciência. E o Senhor sempre tem a boa solução para cada situação. Eu peço que o Senhor agora conforte
o coração daqueles que estão preocupados com alguma situação difícil a ser resolvida. Que o Senhor visite todas as famílias. Que o Senhor acalme os lares que estão em alguma situação de desajuste. E que o Senhor venha colocar tudo em ordem, colocando paz. Que o Senhor dê sabedoria e iluminação para esse pai, para essa mãe, para esse vô, para essa avó, para esse tio, para essa tia, que está com o seu familiar na sua casa e que não sabe o que dizer. Peço que o Senhor derrame o dom do conselho, para que todos eles possam ter a revelação na mente daquilo que devem dizer, e que o Senhor abra o entendimento para a leitura da sua palavra, para que possam entender a tua vontade. O Senhor fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Paulo escreveu lá: eu rogo a vocês que vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo estava convidando os seus leitores de Roma a entenderem, a mudar os seus pensamentos. E essa palavra fica para nós, que quando nós mudamos os nossos pensamentos para entender que a sua vontade é que é boa e perfeita e agradável, e nós nos submetemos a ela e colocamos as nossas vontades e desejos e pensamentos nas tuas mãos, o Senhor faz mais e melhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é Pai, e se revela a nós como Pai. E nós te glorificamos, e todos aqueles que vêm até o Senhor como filhos e recebem esse amor, o Senhor responde como um verdadeiro Pai que nos acolhe, nos responde, nos ama e nos protege e nos livra de todo o mal e nos dá segurança e nos dá força e coragem para superar qualquer medo e para vencer os desafios que enfrentamos todos os dias. Muito obrigado por essa palavra e muito obrigado por essa bondade. Te glorificamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor e que Ele hoje começa a liderar a sua vida, que Ele é o teu Salvador, porque você reconhece que a morte dele na cruz foi pela sua vida. Você pediu para escrever o seu nome no céu, onde tem um livro, que é o livro da vida, que está anotado o nome de todos os que receberam Jesus, e você pediu para o Espírito Santo estar com você. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que revela qual a vontade de Deus para você, para que você consiga chegar até o céu, até o fim. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.